Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta, que aí vem história. Todas as semanas, temos aqui uma história contada pelo espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo as histórias contadas no livro Reportagens de Além Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a história de número 6, o drama de André. Conta-nos então o nosso querido Humberto de Campos. Falava-se entre nós quer dizer que eles estavam lá, os espíritos, a conversar no mundo espiritual. Falava-se entre nós dos problemas da educação com liberdade irrestrita, ou seja, sem dar limites, quando um delicado servo do Evangelho observou com justiça, ou seja, falando o que é justo, o que é, não é? Crianças sem disciplina e jovens sem orientação sadia constituem o germe, ou seja, a origem, o início dos imensos desastres humanos. Olha só, tudo começa onde? Lá na infância, claro. Nós nascemos bebezinhos e necessitamos e temos uma longa infância, exatamente porque é um período que favorece a criança ainda, vamos dizer, com seu psiquismo muito frágil, a ser orientada para seguir melhores caminhos do que em encarnações passadas, recebendo valores que a fortaleçam para os desafios da encarnação que começa. E ele continua dizendo: a civilização e o Estado, aqui colocando, não é, os estados, mas como uma fonte de organização da sociedade, a civilização e o Estado podem apresentar seus prejuízos, visto serem organizações perfectíveis nas mãos de seres imperfeitos. Sim, perfectíveis porque tudo pode melhorar, tudo pode melhorar. E nós, seres imperfeitos, igualmente, também vamos melhorando. Nós também somos perfectíveis. Contudo, sem a sua influência, reverteriam a animalidade anterior. Ou seja, a influência de quê? A disciplina. Não é? Que é o que ele começa, crianças sem disciplina. E também jovens sem orientação sadia, ou seja, a disciplina, a orientação sadia é importante para que não revertamos a nossa sociedade à animalidade anterior. Anterior ao quê? Ao nosso estado de seres humanos. Assim ocorre quanto ao lar e à educação doméstica. Sim, quando nascemos, não estamos inseridos em outros núcleos que não apenas o lar. Veja, e o lar não é apenas. O lar é a base. É ali que vamos encontrar mesmo a fonte onde as crianças vão receber os seus valores e a educação da sua personalidade através dos seus pais. A família tem o seu quadro de lutas ásperas. Entretanto, se lhe retiramos o aparelhamento, tudo voltará às tribos sanguinárias dos tempos primitivos. Ou seja, de novo, a importância da disciplina e da orientação sadia. Vamos lembrar que quando Emmanuel se aproximou de Chico para o trabalho mediúnico, ele disse que era preciso que Chico se submetesse a 3 critérios: disciplina, disciplina, disciplina.
Continua o nosso Humberto de Campos a dizer: todavia, há quem coloque esse problema em plano secundário, retrucou um amigo. A educação com os instintos emancipados, tem os seus adeptos fervorosos, mesmo nos círculos do espiritismo. Ou seja, com seus instintos emancipados, é que a criança vá sem ter limites na sua ação. Responde, então, o servidor, o mentor respeitável. Menos na esfera do espiritismo cristão. Olha que interessante. Então, ele vai falar, o interlocutor, né? Aquele que estava conversando com o mentor, entre outros, mas ele vai falar de que, mesmo entre os espíritas, no espiritismo, vamos encontrar pessoas não tão afeitas a uma visão que inclua disciplina na educação das crianças e dos jovens. E aí, o mentor respeitável ajusta, dizendo que menos na esfera do espiritismo cristão. Ai, Cristina, mas existe espiritismo sem ser cristão? Existem espíritas que acreditam apenas no espiritismo fenomênico, apenas no que tange ao conhecimento das coisas do mundo espiritual. Mas se não houver, nós temos lá, logo na introdução de O Livro dos Espíritos, que coloca o espiritismo com ciência e filosofia com consequências morais. Ora, se só ficarmos com a ciência e a filosofia sem consequências morais, não é espiritismo. E que consequências morais? Da onde elas vêm? A parte moral está assentada no Evangelho. No Evangelho. Então, olha, ciência e filosofia com consequências morais. O espiritismo vai fortalecer a fé raciocinada, para que, imbuídos desta fé que nos chega pela razão, nós estejamos mais empenhados na transformação do homem velho que está em nós ainda, no homem de bem, no ser humano de bem. Então, ele vai completar, não é? Menos na esfera do espiritismo cristão. Nas atividades meramente fenomênicas, sem qualquer propósito religioso, e aqui entenda-se como religioso moral, encontram-se os companheiros obcecados por essa ilusão. A ilusão do quê? Fenômeno, fenômeno, fenômeno. Empolgados pela luz e pela liberalidade da doutrina consoladora, sem aderirem aos sentimentos de Jesus, costumam andar embriagados nos enganos brilhantes, porque, afinal, existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio dá-nos uma ideia de liberdade irrestrita. Realmente, como Paulo de Tarso nos diz, tudo podemos. Olha a liberdade restrita. Tudo podemos, mas, diz ele, nem tudo nos convém. Porque todas as escolhas, das escolhas advêm as consequências. E nem todas as consequências nos convêm. Se fizermos escolhas infelizes, distanciadas das leis de Deus, teremos como consequências dores e aflições. Portanto, a liberdade irrestrita, e nós vamos, com o passar das encarnações, aprimorando a qualidade do nosso livre-arbítrio, fazendo escolhas cada vez mais felizes. Por quê? Porque nós conhecemos, já depois de tanto tempo, a consequência das escolhas, mesmo que não nos lembremos de escolhas feitas há séculos.
nós, muitas vezes, por repetirmos erros e repetirmos as consequências que lhes são naturalmente resultado, nós vamos ficando, às vezes, só de podemos fazer isso. Não, 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 não vamos fazer isso. Não, isso eu não vou fazer. Se quiser, façam vocês. Eu não faço isso. Mas por que é tão legal? Vamos lá, vamos lá. Não, nem só a ideia disso me causa, nem sei porquê, mas me causa. É o quê? É marcado, é aquela memória que está lá no espírito. Tipo assim, nesse caminho eu não vou mais, esse caminho é cilada. Cilada, está marcado. Empolgados pela luz da liberalidade da doutrina consoladora, sim, ela apregoa enormemente o livre-arbítrio. Sem aderirem aos sentimentos de Jesus, ou seja, sem aderirem à moral do Evangelho, costumam andar embriagados nos enganos brilhantes. Não percebem os perigos amargos que lhes sitiam a vida, ou seja, que limitam ali naquelas escolhas enganosas, equivocadas. Desinteressam-se da educação dos filhos mais tenros, mais novos, com grave dano para o futuro do grupo familiar. No entanto, bastariam ligeiras considerações para o reconhecimento do erro clamoroso. Por que confiaria Deus determinados filhos a essas ou aquelas organizações paternas? Organizações paternas aqui são as famílias. Se não fosse necessária semelhante cooperação no mecanismo da iluminação ou do resgate. Então, nas famílias, os pais, mães, aqueles que exercem esse papel, têm uma enorme responsabilidade. Maternidade e paternidade são missões, conforme temos lá no Livro dos Espíritos. Muito grave responsabilidade. Deus está, como aqui bem destaca, esse mentor respeitável, delegando os seus filhos a essas famílias, a esses pais e mães. Por quê? Porque ele quer que eles aproveitem essa infância dos filhos para ajudarem esses espíritos a terem valores mais fortalecidos no bem, a fim de que, quando crescerem, vão enfrentar lá as provas, as expiações, mas terão alicerces morais fortes para enfrentar as tempestades da vida. O Eterno, ou seja, Deus, proporciona o doce licor do esquecimento às almas culpadas ou oprimidas e mandou que se criassem os períodos da infância e da juventude na Terra. Foi o que já dissemos, não é? Os objetivos disso. A fim de que os senhores do lar, ou seja, os pais e as mães, se valham dessa oportunidade para a divina semeadura da bondade e do amor, visando ao trabalho da consciência reta do futuro. Então, esse é o período de serem semeados valores que vão crescer fortes para aquele espírito, como dissemos, para enfrentarem de uma forma segura as tempestades do caminho. Para que serviriam, de outro modo, os pais humanos se abdicassem à posição de sentinelas, entregando os filhos às tendências inferiores de ontem, ou seja, antes de que chegarem nesta encarnação? Ou seja, de que serviria se os pais humanos abrissem mão da posição de sentinelas? São os salvaguardas da própria qualidade do futuro dos seus filhos. Ora, vão fazer a sua parte. Se o espírito ali, não é, aquela almazinha, crescer e decidir não seguir
o que lhe tiver sido plantado no coração, livre-arbítrio. Mas as sementes não estarão perdidas. Vão, em algum momento, que seja até na próxima encarnação, já ser, vamos dizer assim, não digo não novidade, não sementes nunca plantadas. Vão ser plantadas no futuro de novo e já vão encontrar as outras sementes que estavam ali plantadas. Olhe lá, vai crescer muito mais, os valores vão crescer mais fortalecidos, não só porque já foram plantados antes, mas porque não foram seguidos e aí vieram as más consequências. E isto, quando receber de novo as sementes, vai dizer: ai, que elas são valiosas, que eu não quero mais aquelas consequências infelizes das minhas escolhas infelizes. Esses valores me são preciosos. E aqui nós estamos aproveitando a fala do mentor para falarmos um pouco, porque muitas vezes podemos, não, aqui ele está falando de doutrina, não é só uma história, não é? Ele está falando da doutrina, do evangelho, então estamos também aqui esclarecendo essa parte. Não seria, se Deus não fosse esperar dos pais que eles assumissem o papel de sentinela, não é? Não seria condenar o instituto doméstico, ou seja, o lar, a um reduto de prazer vicioso? E é claro que Deus jamais imaginaríamos que Deus iria querer uma coisa dessas, não é? E aí nos diz de novo o mentor, tais interrogações... Não, agora nos diz Humberto de Campos comentando esta conversa. Tais interrogações ficavam no ar. Ninguém se atrevia a intervir no assunto, quando o nosso amigo tecia comentários tão fascinantes. Observando as nossas disposições mais íntimas, o generoso instrutor continuou: aludindo à cegueira de alguns dos nossos irmãos do mundo, tenho um caso doloroso em minhas relações pessoais. Ou seja, aludindo à cegueira de alguns dos nossos irmãos do mundo, quer dizer, por falar na cegueira, né, ele resolveu então trazer um caso doloroso. A pequena assembleia colocou-se à escuta, evidenciando justificado interesse. Ótimo, um exemplo, um caso, sempre ajuda a ilustrar a teoria. No fim do século passado, e aqui ele está falando do século XIX, porque essa história foi escrita no século XX. Então, no fim do século XIX, prosseguiu o nosso mentor, devotado servo do Cristo. No fim do século XIX, quando os ideais espíritas se alastravam no país, em modesto vilarejo no norte, um negociante honesto foi dos primeiros a demonstrar simpatia pelos princípios novos, divulgados pelo Espiritismo. André fora grande seguidor do materialismo, que aqui é uma corrente conhecida como positivismo. E ainda sob sua influenciação do positivismo, penetrou na doutrina espírita, intoxicado por fortes ilusões no terreno da filosofia transcendente. Então, ele entrou na doutrina espírita, mas com ideias ainda equivocadas, ok? Bom discutidor, comentava sempre a vasta situação do mundo, tecendo referências elogiosas à virtude, à fraternidade e à liberdade. Sua inteligência não era um diamante lapidado nos bancos acadêmicos. Entretanto, ou seja, ele não tinha muito estudo, entretanto apresentava em suas características
a espontaneidade e a sutileza que assinalam o caboclo brasileiro, ou seja, muito inteligente. Não era rico, mas sua casa era farta e feliz. As remunerações eventuais do comércio ofereciam-lhe vantagens suficientes. 2 pequeninos enriqueciam-lhe o lar. No entanto, por mais que a esposa insistisse, a fim de que tivessem as necessidades espirituais atendidas, os seus filhos, quanto ao problema religioso, André zombava, murmurando: nada disso. Meus filhos hão de crescer sem tais prejuízos. Então, de novo, ele entrou na doutrina espírita, mas entrou ainda cheio de ideias do positivismo, que é materialista. Então, ele achava que a doutrina espírita poderia não ser cristã, não ter os valores que o Evangelho traz à doutrina. Nada disso. Meus filhos hão de crescer sem tais prejuízos. Quero vê-los distante dos preconceitos dogmáticos de todos os tempos. Problemas religiosos cheiram a catecismo. Acaso ignoras, dizendo à esposa, que esses enganos já foram relegados aos clérigos caducos, ou seja, aos padres caducos? Sim, explicava a companheira sem irritação. Compreendo teus escrúpulos no sentido de preservar os meninos da exploração e do abuso do nome de Deus. Todavia, não podemos eliminar as necessidades justas da alma. Já que não permitiremos a influência dos padres junto dos nossos filhinhos, precisamos criar um ambiente de ensino doméstico, onde aprendam conosco a cultivar o respeito e a obediência ao Altíssimo, ou seja, a Deus. André exibia um risinho vaidoso e asseverava: esquece as velharias, mulher. A razão resolverá isso. A mentalidade de agora reclama independência. Nossos filhos não serão escravos das disciplinas impiedosas que nos torturaram a infância. Mas, voltava a esposa sensatamente, mas se Deus nos transformou em pais neste mundo, é para que sejamos orientadores dedicados de nossos filhos. Quando não vigiamos, André, a liberdade pode transformar-se em libertinagem. O marido parecia impressionar-se momentaneamente com as respostas. Contudo, dava de ombros sem a menor consideração. E o tempo foi passando. Na obediência ao regime paterno, os rapazelhos, ou seja, os rapazes, cresceram voluntariosos e rudes. Voluntariosos, fazem o que querem. E rudes. Somente abandonaram o curso primário após os 15 anos. Olha lá, terminar o primário com 15 anos. Em razão da ociosidade e da indisciplina. Empenhavam-se comumente em atritos ásperos, ou seja, brigas, dos quais apenas se afastavam em sangue, depois de longas súplicas maternais. Ou seja, os irmãos brigavam, os dois, até sair sangue. Isso com a mãe lá, suplicando para que parassem. Odiavam os livros sérios, mas estavam sempre atentos às anedotas deprimentes. Por essa época, o pai André, não é? Começou a entender as dificuldades da situação, lamentando a leviandade de outros tempos. Do quê? Do seu papel
de educador, de semeador de princípios, de valores, de virtudes. Lamentando a leviandade de outros tempos, quando descuidara da educação religiosa e moral dos filhos, que Deus lhe havia confiado. Era, porém, muito tarde. Léo e Oscar, os dois rapazes, guardavam uma observação revoltante para cada conselho paternal. O nosso amigo, nosso André, tentou a internação dos jovens rebeldes em estabelecimento disciplinar, aqueles colégios internos antigos, não é? Mas foi em vão. Procurou localizá-los em serviço honesto. Entretanto, ambos eram admitidos para serem dispensados quase que imediatamente. Ninguém lhes tolerava os costumes e as palavras torpes. Ou seja, aqueles palavrões, não é? Certa vez, quando o comerciante chegava ao lar, em noite sombria, percebeu acalorada discussão no interior doméstico. Mais alguns passos e defrontou a cena humilhante. Em atitude ingrata, os filhos espancavam a própria mãe. Na sua indignação, André buscou expulsá-los, mas a esposa interveio com a ternura de sempre. Estava apanhando, mas ainda foi defender os filhos. Decorridos alguns meses, ambos os rapazes foram apanhados em flagrante de furto, ou seja, estavam roubando. Após a prisão vexatória, o genitor, nosso André, não conseguiu sofrear a revolta que lhe atormentava o coração e, não obstante as rogativas reiteradas da companheira, baniu, expulsou os filhos do ninho familiar. Alma esfacelada por desilusões tão amargas, providenciou André a mudança de um estado para o outro. Então, ele mudou de estado. Vendeu a pequena propriedade comercial, as terras, os rebanhos e partiu. Entretanto, os cônjuges, o André e sua esposa, apesar da união afetiva em afinidades profundas, embora a modificação da paisagem, nunca mais se avistaram com a tranquilidade primitiva, ou seja, de antes, antiga. Ensaiavam o regresso à aventura de outros tempos, mas em vão. A lembrança dos filhos ingratos apresentava-se com as imposições da velhice, multiplicando, porém, as preocupações e as saudades. Numa noite tempestuosa, André despertou às primeiras horas da madrugada, ouvindo forte ruído no corredor. Tomando a arma de fogo, levantou-se cautelosamente. Encaminhou-se ao cofre de madeira, localizado no aposento ao lado, notando-o arrombado. O cofre fora arrombado. André tinha sido roubado dentro da sua casa. Era um ladrão, o visitante imprevisto. Como sombra no seio das sombras, André acompanha os passos do mal. Ou melhor, André acompanha os passos do malfeitor. E antes que pudesse escapar, prosta-o com um tiro, quase a queima-roupa. Ou seja, derruba-o com um tiro, quase a queima-roupa. Ergueu-se a esposa assustada, acendem a luz, e quando o comerciante, muito trêmulo, aproxima a lanterna do rosto da vítima, e a essa época a lanterna ainda era a lamparina, não é? No rosto da vítima, que se esvaía em sangue, cruzam ambos o olhar.
meu pai, grita em tom rouco o malfeitor moribundo. Meu filho, exclamam a um só tempo, marido e mulher, entre lágrimas de desesperação. Era Oscar, que, ignorando o novo sítio da habitação paterna, atacara a residência nos seus velhos hábitos de pilhagem, ou seja, ele invadiu uma casa que sequer sabia que era dos pais. O narrador, que foi o respeitável mentor, fez uma pausa mais longa, reconhecendo o efeito das suas palavras no ânimo geral e continuou. É fácil imaginar a tragédia que se seguiu. O casal não teve coragem de revelar à polícia a verdadeira condição da vítima, como filho, não é? Entregando-se André à ação judicial quase imbecilizado na sua dor. Quando a pessoa fica em choque e fica quase que catatônico, assim, parado. Sua causa, porém, era simpática. A energia de que dera testemunho livrara o vilarejo de um bandido comum. Ou seja, o seu ato de atirar tinha livrado o vilarejo, vejamos, estamos lá no século XIX, ok? Tinha livrado o vilarejo de um bandido comum. Enquanto o povo o aplaudia, o negociante chorava angustiado. E antes de regressar da cadeia, porque ele acabou sendo liberado, aconteceu o que seria de esperar. A pobre mãe, ralada pelo infortúnio extremo, entregou a alma a Deus, assistida pelas dedicações da vizinhança. Então, provavelmente, veja, como ela foi assistida pelas dedicações da vizinhança, entregando a alma a Deus, a princípio, ela pode ter mesmo morrido do coração e pode mesmo ter acontecido. Aqui não dá a entender que tenha sido um suicídio, não é? O nosso amigo estava agora sem ninguém. Fato é que ela desencarnou e ele ficou sozinho, o nosso André. Quanto maiores eram as esperanças de liberdade em futuro próximo, mais lastimava a própria dor. Por fim, saiu da cadeia pública. Então, ele tinha aqui, vamos voltar. E antes de regressar do cárcere, então ele estava ali preso, ele ia sair, mas ainda preso, a sua esposa morreu. Então, por fim, ele sai da cadeia pública, ovacionado, ou seja, saudado pela simpatia popular como herói. André, no entanto, permanecia inerte, ou seja, aquele choque totalmente desmotivado para prosseguir, não é? Derrotado. Vendeu tudo o que possuía a fim de pagar as custas da justiça que o absolvera e tornou a partir, sem destino. Velho, cansado, sozinho, não se sentiu bastante forte para recomeçar a luta. Noites ao relento, dias de fome, roupa em frangalhos e lacia, de aldeia em aldeia, vivendo da caridade comum. Parecia idiota, ou seja, que tem a idiotia, não é? Parecia idiota, incapaz de qualquer reação. O tempo incumbiu-se de completar-lhe a feição de mendigo. Larga bolsa de couro à cintura, rosto hirsuto, endurecido, né? Grosseiro, cajado para os caminhos, ou seja, aquela vara, não é, que o caminhante vai apoiando para atravessar as estradas. Grosseiro cajado para os caminhos ásperos, prosseguia sem pousada certa, recorrendo à generosidade popular. Ele vivia de caridade.
Os anos rolavam para o seu coração em amarguroso silêncio quando, num crepúsculo de tempestade forte, o mísero velhinho se aproximou de um rio transbordante. O desventurado necessitava ganhar a outra margem do rio, tentando o abrigo na localidade mais próxima. Um homem corpulento, de traços rudes, convidava-o com um gesto mudo a tomar a canoa frágil. O pedinte aceita. O barqueiro desconhecido não cessa de fixar a bolsa que ele trazia à cintura. O barqueiro estava de olho na bolsa dele, onde André recolhe os vinténs da piedade pública. Enquanto isso, o desventurado ancião pousa os olhos enevoados pela velhice no seu benfeitor, que remava em silêncio. A ternura paterna retorna a pintar-se no semblante sulcado de rugas. Se Léo ainda existisse, devia se parecer com aquele homem. Esquecendo todas as preocupações para recordar o filho, o desventurado não percebe os movimentos sutis do barqueiro anônimo. Distante da margem, o remador lança um último olhar aos matagais vizinhos, amortalhados pela sombra, ou seja, cercados de sombra, do crepúsculo, e sentindo-se sem testemunhas, avança para o mendigo miserável, arrebata-lhe a bolsa e atira-lhe o corpo na corrente tranquila, murmurando com ironia: as águas não falam. Vamos, velho imundo, uma bolsa não te pode salvar a vida. André compreendeu, afinal. Aquela voz era do filho desaparecido. Não hesitou. O sentimento de paternidade não o havia enganado. Léo, Léo, meu filho! Gritou angustiado. Entretanto, era tarde. Ambos trocaram o supremo olhar, ou seja, aquele último olhar, com estranha sensação de sofrimento e pavor, mergulhando o velhinho para sempre nas águas do rio. Esta foi a história e o narrador concluiu emocionado. Como veem, André foi indiferente à educação moral dos filhos, esquecendo-se de efetuar a semeadura da infância, a fim de construir-lhes o caráter da juventude. A experiência resultou-lhe em frutos bem amargos. Depois de eliminar involuntariamente um de seus filhos, acabou assassinado pelo outro filho. Compreenderam agora o que significa educação com liberdade irrestrita? A reduzida assembleia permanecia sob penosa comoção e ninguém ousou responder. Que história, não? Que história do nosso André, da sua esposa e de seus 2 filhos. Mas fica com certeza o caso contado pelo nobre mentor como um exemplo muito rico das consequências de uma maternidade e de uma paternidade desatentas aos cuidados que a formação do caráter do jovem necessita. É isso, queridos amigos, ficamos aqui com o drama de André, a ilustrar a importância da educação moral nas crianças e nos jovens. Semana que vem estaremos juntos
mais uma vez, com o escuta, que aí vem história. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.